Bom, pessoal, a gente vai para o capítulo 13, tá, da nossa apostila. Agora a gente está entrando na apostila 2 e a gente vai seguir ainda falando com os nossos números irracionais, tá? Aqui a gente vai começar a ver algumas operações. Esse capítulo 3 ele vai começar a mostrar essas operações, o que a gente consegue fazer com os nossos números irracionais. E durante a apostila a gente ainda vai continuar vendo esses assuntos, tá? Então, os assuntos que a gente vai ver aqui, eles ainda vão ter uma continuação, tá bom? O que a gente vai trabalhar, tá? A gente vai trabalhar nessa aula com a multiplicação e a divisão de números irracionais. A gente vai trabalhar com a simplificação de números irracionais, tá? Transformar eles na forma de raiz. A gente vai trabalhar com a decomposição de números irracionais para a gente poder fazer a simplificação. A gente vai fazer também a potenciação de números irracionais e a radiciação de números irracionais. Tá? Aqui ainda vão aparecer algumas, no meio dessas coisas, algumas propriedades das potências, algumas coisas que a gente já viu no oitavo ano, que a gente já deu uma relembrada também esse ano, que vão acabar aparecendo por aqui, tá bom? Então deixa eu só relembrar algumas coisas que a gente já trabalhou, que vão fazer parte dessa aula também, tá? A gente tem no nosso número irracional, na forma de raiz, algumas partes, tá? Alguns elementos ali que vão ser úteis para a gente poder entender melhor essa parte da matéria. Tá? O que eu tenho? Né? Eu tenho o índice, que é esse númerozinho que vai ficar aqui no cantinho da minha raiz. Tá? Lembra que se não tiver nenhum número, é uma raiz quadrada, isso significa que o índice vale 2. Tá? Se aparecer um número 3, um número 4 ali, qualquer número que aparecer ali vai ser o índice. Só quando não tem ninguém, que aí ele vale 2, tá bom? A gente tem também o expoente, tá? O expoente ele vai aparecer aqui do outro lado. Ele vai ter quase o mesmo papel do índice, tá? Só que ele vai estar junto com o nosso número, e se ele não tiver nenhum valor, quer dizer que ele tem o valor 1, né? Se não tiver ninguém, ele vale 1, tá? Então, o índice, se não tiver ninguém, vale 2. O expoente, se não tiver ninguém, ele vale 1, tá bom? E a gente tem o nosso radicando, que é a base aqui da nossa potência. Tá? Então, o nosso radicando é o número que está dentro da nossa raiz. Tá bom? Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho a raiz quarta, né, dá para ver pelo índice, a raiz quarta do 2 elevado ao cubo. E a gente também já viu numa outra aula que eu consigo pegar esse número e transformar ele numa fração, né, no número com expoente fracionário. A gente vai usar isso durante a aula para poder fazer as nossas simplificações, para poder fazer as continhas aqui que vão surgir. Tá? Então estou relembrando com vocês os nomes e também como que ele fica em forma de fração para a gente poder seguir. Tá? O expoente ele vai ficar sempre no numerador da fração e o índice vai ficar sempre no denominador da fração. Tá bom? Vamos lá. Bom, multiplicação e divisão de números irracionais. Tá? A gente vai seguir a seguinte regra. Ó. Se o índice for o mesmo, iremos conservar o índice e realizar a operação com os radicandos. O que isso significa? Significa que se eu olhar na minha raiz e perceber que o índice é igual, né? Por exemplo, aqui não tem nada, raiz quadrada. Aqui também não tem nada, é uma raiz quadrada. Se eu perceber que a raiz tem o mesmo índice, que o númerozinho aqui no campo é o mesmo, eu não preciso mexer nele, né? Eu vou conservar o índice, quer dizer que vai continuar sendo uma raiz quadrada, certo? Só que a gente vai fazer a conta com os radicandos. Então a multiplicação e a divisão, tá? Não importa qual for, ela vai ser feita com os radicandos. Então aqui o 5 vai multiplicar o 3. Então 5 vezes 3 vai virar 15. Então eu vou ter a raiz quadrada de 15. Percebe que a raiz ela continuou do mesmo jeito até o final, tá? A gente só mudou o nosso número, o nosso radicando, tá? Aqui eu coloquei uma divisão. Olha lá, o nosso índice é 5 e aqui também é 5. Então a gente vai repetir essa raiz, vai deixar ela com o nosso índice 5 e aí vai fazer uma divisão. Ó. O 10 dividido por 5 ele vai ser montado aqui, ó, 10 dividido por 5, e aí a gente vai achar o 2. Então eu vou ter a raiz quinta do número 2. Tá bom? Para poder finalizar aqui, eu tenho agora um mesmo esquema, né, o mesmo processo, só que com um número com a base igual, para poder até lembrar das propriedades, né, da potência. Então eu tenho aqui uma raiz sétima que está multiplicando uma outra raiz que também é sétima. Então quer dizer que ela se conserva, tá? Ela vai ficar só raiz sétima até o final da conta, tá? Só que numa eu tenho 3 ao quadrado e na outra eu tenho 3 à quarta.
e elas estão se multiplicando. Quando eu juntar isso, olha aqui dentro da raiz, vai virar uma propriedade de potência, tá? Vai virar um produto de potência de mesma base. E o que eu faço nessa conta, né? Qual que é a regra aqui? Você repete a base, ó, o 3 ficou igual, certo? E você soma o expoente. Então, o 2 com 4 vai somar, vai virar 6. Então, eu consigo ter a minha raiz com um expoente único lá dentro, ok? Então, o que a gente tem que lembrar aqui, tá? Para poder fazer as nossas operações, a gente vai ter que lembrar em alguns momentos das regras de potência, tá? Nas propriedades de potência. Então, se estiver multiplicando, a gente vai somar os expoentes, tá? Se estiver multiplicando e for a mesma base, certo? Aqui estava multiplicando, mas era número diferente, então eu só fiz a conta, tá? Se por acaso, aqui ficou faltando um pontinho, tá? Aqui é para ser uma divisão, são 2 pontinhos. Se por acaso o nosso número for dividir, aí eu vou subtrair ele, tá? E ó, de novo, tem que ser a base igual, né? Aqui eu estava dividindo, não tinha base igual, então eu só fiz a conta de divisão. E se por acaso aparecer uma potência de potência, aí a gente vai multiplicar esses expoentes, tá? Então essas 3 regrinhas aqui são das propriedades da potência e a gente vai utilizar elas para resolver as nossas operações por aqui também, tá bom? Bom, agora a gente vai ver a simplificação dos irracionais na forma de raiz, tá? Como é que eu vou simplificar essa galera? Então olha lá, ó. Vamos transformar a raiz em uma potência com expoente fracionário, simplificar a fração obtida e retornar à raiz. Então a gente vai tirar da raiz e depois vai voltar na raiz, tá? Olha lá, o raiz sexta de 7 ao quadrado, tá? Que está em forma de raiz. A gente transformou ele numa potência com fração aqui no expoente. E o que deu para perceber aqui? Ó, 2 sextos, né? Os 2 sextos dá para simplificar por 2. Então eu vou dividir por 2 em cima, dividir por 2 embaixo, virou 1/3. Isso quer dizer que eu consegui simplificar o meu número, tá? E agora o 7 elevado a 1/3, ele vai ser transformado de novo numa raiz. Então eu vou ter raiz cúbica de 7 elevado a 1, ou só raiz cúbica de 7, tá bom? Então a gente consegue fazer uma simplificação quando eu transformo o meu índice, o meu expoente, numa fração. E aí fazendo isso, eu consigo transformar ela e simplificar ela até chegar numa forma mais simples do meu número irracional, ok? Bom, decomposição de irracionais para simplificação. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos decompor o radicando, lembra que esse é o cara que está dentro da raiz, tá? Para transformar em potência e depois realizar a simplificação. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o meu número, transformar ele numa potência, tá? Uma montagem de potências para poder relacionar ele e simplificar ele, tá? O que está acontecendo aqui? Ó? A raiz sexta de 7 elevado a 11. O 6 e o 11 não tem nada a ver, mas eu consigo pegar o 11, por exemplo, e separar ele em 2 partes, tá? Consigo separar ele uma parte valendo 6 e outra parte valendo 5, né? 6 mais 5 dá 11. Lembra que eu estou multiplicando, então eles teriam que somar. Então aqui o que eu estou fazendo? Em vez de aplicar a regra para somar o nosso expoente, eu estou usando a regra para desmontar um que já está pronto. Então esse já está pronto valendo 11, mas eu vou desmontar ele. Por quê? Porque aí eu vou conseguir simplificar. Olha lá, o 6 que está aqui, ele vai cortar o 6 que está aqui dentro, porque eles têm o mesmo valor e eles estão fazendo coisas diferentes. Né? Aqui eu estou elevando usando uma potência e aqui eu estou tirando uma raiz. Tá? Eu estou fazendo 2 contas diferentes, então uma elimina a outra conta da história. Isso quer dizer que esse 7 ele vai acabar saindo da minha raiz. E aí o 7 vai ficar lá fora, por isso que ele apareceu aqui fora. E a gente vai ter uma raiz sexta do 7 elevado à quinta potência. Tá? Então, só para a gente poder lembrar o que aconteceu. Eu peguei o meu número, tá? Usei a propriedade da potência para separar ele em 2 partes. Uma parte valia 6 e a outra valia 5 aqui no expoente. Essa que valia 6, essa que tinha o mesmo número do meu índice, ela foi eliminada e aí o número que estava com ele saiu. Então o 7 que estava aqui não tem mais expoente, então ele pulou para fora da nossa raiz. Tá? E quando ele faz isso, ele fica lá na frente da raiz. Ah, mas esse outro? Esse outro não cortou, né? Porque o 6 não é igual ao 5. O 6 é diferente. Então, já que eu não cortei esse número, o 7 elevado à quinta potência ficou. Ainda continua dentro da raiz. Tá bom? Aqui eu coloquei um outro exemplo
um pouco diferente agora para você ver isso acontecendo também com outra forma. Ó. O raiz quadrada de 50. O que acontece aqui? Ó? Raiz quadrada de 50 virou 5 ao quadrado vezes 2. Aí você pode, talvez, para pensar, mas como que ele virou isso? Aqui vai entrar também a decomposição, tá? E o que eu fiz, né? Eu fiz a decomposição do 50. Então, ó, 50 dividido por 2 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. O que eu estou usando? Eu estou usando o 5 duas vezes. Então, eu tenho 5 ao quadrado. E eu estou usando o 2 uma vez só. Então, 5 ao quadrado vezes 2. Por isso que aqui ficou 5 ao quadrado vezes 2. Tá? Se você vê que o seu número não tem expoente, né, que seu número está um número inteiro, um número completo, aí você pode usar a decomposição para quebrar o seu número e fazer aparecer uma potência. Por quê? Porque aí, às vezes, com isso é que você vai conseguir eliminar alguma coisa. Olha lá, aqui é uma raiz quadrada, né? Quer dizer que tem 2 aqui escondido. E aqui tem o expoente 2. Então, esse 2 aqui fora e esse 2 aqui dentro, eles vão se anular. Então, quer dizer que esse cara não existe mais. E por causa disso, o 5 foi para fora. Então, aí a gente vai ter o 5 raiz de 2. O 5 lá fora e o 2 ficou aqui dentro, né? Porque ele não cortou. Então, 5 raiz quadrada de 2. Ok? Bom, potenciação de números irracionais. Tá? O que a gente vai fazer nessa parte aqui da nossa história? Olha lá. Usamos a propriedade da potência de potência para modificar o expoente que está na raiz. Como que isso vai acontecer? Ó, imagina que você tem uma raiz, tá? E essa raiz ela está com um expoente lá fora. E aí, o expoente ele vai conversar com quem é expoente. Tá? Quem é expoente é aqui dentro, ó, o expoente está aqui. Ah, mas eu não estou vendo ninguém, né? Você não está vendo ninguém porque ele vale 1. Então, a potência de potência o que é? É quando o expoente multiplica com o outro. Então, esse expoente que vale 1 vai multiplicar com esse que vale 5. Então, 1 vezes 5 vai ficar 5. Okay? Por isso que ela fica assim. Aí o parênteses vai embora e o expoente fica com o outro que está lá dentro já. Tá bom? Olha aqui outro exemplo. Ó. Raiz sétima de 3 ao quadrado elevado ao cubo. Então, esse expoente só vai enxergar e só vai conversar com esse expoente aqui. Então, a potência de potência vai multiplicar os dois. Então, 2 vezes 3 vai virar 6. E aí o parênteses e o expoente vão desaparecer. Ok? Radiciação de números irracionais. Tá? É parecido com o que a gente acabou de ver, só que como é uma radiciação, quer dizer que ela vai ter a ver com a raiz. Tá? Então, olha lá, realizamos a multiplicação dos índices que estão na expressão. Então, essa daqui ó, é daquelas que tem mais de uma raiz. Tá? Ela pode até parecer estranha, assim, porque a gente não está acostumado a ver, mas ela existe, a gente vai acabar encontrando nas atividades também. Tá? O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma raiz quadrada da raiz sexta do 7 elevado a 5. E aí, a raiz quadrada ela vale 2, né? Quando não tem ninguém, é porque vale 2. E aqui, a raiz sexta, a gente já dá para ver aqui que vale 6, né? Eu vou pegar o índice de uma, o índice da outra e vou multiplicar. Então, ela é parecida com aquela que a gente acabou de ver da potência de potência. Só que aqui é a raiz que vai fazer isso. Então, olha lá, a potência só conversa com a potência, isso a gente acabou de ver, e aqui a gente está vendo que a raiz só conversa com a raiz. Então aqui, esse 2 que está na raiz quadrada vai multiplicar esse 6, e aí 2 vezes 6 virou 12. E aí eu fiz virar uma raiz só, tá bom? Bom, coloquei um outro aqui bem mais elaborado, mas para você ver que a regra é a mesma, tá? Então olha lá, raiz cúbica da raiz quarta da raiz quadrada do 2 elevado a 7. Então o que eu tenho? Índice 3, índice 4 e aqui escondidinho o índice 2. Então eu só preciso multiplicar. Então eu faço 3 vezes 4, depois eu faço 4 vezes 2, né? Então 3 vezes 4 é 12 e o 12 vezes 2 vira 24. Nessa daqui eu não mexi no expoente, eu não mexi no radicando, tá? Eu só mexo na nossa raiz. Aquela que eu mostrei agora há pouco, a gente só mexe no expoente, no resto nada mexe, tá bom? Então aí vai ficar raiz 24ª, né, o raiz 24, de 2 elevado a 7, ok? E aí a gente vai conseguir simplificar, né, pegar uma conta bem maluca desse jeito e deixar ela com uma cara um pouco mais fácil de você entender, ou pelo menos mais fácil de você escrever. Ok, pessoal? Até mais.